Fala pessoal, vocês já se perguntaram alguma vez por que é que brasileiro tem aquela velha mania de quando vê um filme nacional em cartaz dizer coisas do tipo: filme nacional, filme brasileiro não vi, não vou ver e não gosto. Não só isso, cineastas brasileiros que produzem filmes aqui, que produzem filmes com leis e tudo mais, não têm o hábito de ir ao cinema ver os filmes dos próprios colegas. Fica uma coisa segmentada. Mas se eu falasse para vocês, por exemplo, que entre 1910 e 1920, aqui no Brasil foi produzido muito mais filmes do que os últimos 30 anos. Verdade. E se eu falasse para vocês que aqui em São Paulo, em São Bernardo do Campo, o Brasil quase teve o seu sonho de Hollywood brasileira realizado. E se eu dissesse ainda que em 1962 o Brasil esteve muito próximo de ganhar o primeiro Oscar de filme estrangeiro, depois de já ter ganho a única palma de ouro no Festival de Cannes por melhor filme. Isso sem falar de que no final dos anos 60 um dos maiores cineastas do mundo era Glauber Rocha, o cineasta brasileiro. Pois é, então na verdade esta série que nós estamos iniciando hoje tem por objetivo fazer um retrospecto da história do cinema brasileiro, desde a sua origem, controversa por sinal, exatamente para a gente entender alguns aspectos que fazem desse cinema alvo de preconceito do seu próprio povo. A gente não vai ao cinema ver filme brasileiro, ou porque não está afim, não vê e não gosta, ou porque ele entra em cartaz e depois de uma semana, ou menos às vezes, acaba saindo e a gente nunca mais vê, nem em DVD e nem por aí. A ideia dessa série, desses pequenos programas, é fazer um retrospecto do cinema nacional, baseado em uma série de estudos feitos por gente importante, como Jean-Claude Bernardet, Paulo Gil Soares, ao longo da história, para entender as origens e de onde que vem esse eterno recomeçar do cinema nacional, feito de ciclos, um eterno recomeço. Se a gente tivesse no filme São Paulo S.A., falaríamos como o Valmor Chagas, aquele leitmotiv que ele fala durante o filme inteiro: recomeçar mil vezes, recomeçar de novo. O cinema brasileiro é isso. Então vamos começar do começo, que por si só já é bastante controverso, como eu disse. Se vocês forem aos livros, se vocês procurarem na internet, se vocês procurarem material de referência sobre a origem do cinema brasileiro, muito provavelmente o que vai estar escrito lá é que o cinema nacional nasce em junho de 1898, quando Alfonso Segreto, italiano, filma a Baía da Guanabara. Essa história ela tem vários elementos, inclusive românticos, nunca comprovados, que já dão aí o primeiro indício de que nós somos uma pátria de macunaímas. Nunca se sabe direito como é que foi formado aí o caráter, a história desse povo. Essa história tem elementos românticos por quê? Bom, o Alfonso Segreto era um italiano radicado no Rio de Janeiro, que tinha uma loja de equipamentos fotográficos, trabalhava com fotografia e em 1898 vai até a França fazer uma viagem para trazer equipamento para poder vender aqui. Lembrando que na virada do século XIX para o século XX o Brasil era um país agrícola, né? A República acabava de ser proclamada, a escravatura terminava ali em 1888, então o Brasil era um país agrícola, não tinha indústria, tudo vinha de fora, desde pente de cabelo até roupas, sapatos e tudo mais. O Alfonso Segreto vai até a França e no retorno ao Brasil, a bordo de um navio, não por acaso chamado Brasil, né, Brasil, quando o navio entra na Baía da Guanabara, diz a história que ele trazia uma câmera modelo Lumière, portanto dos irmãos Lumière, e ele, encantado com aquela vista maravilhosa, com aquela paisagem do Rio de Janeiro, então filma, faz uma tomada da entrada do navio da Bahia. Tá? Isso tudo é muito bonito, isso tudo é muito lindo, é muito romântico, mas o fato é que não existe registro algum de que esse filme tenha sequer sido exibido à época aqui no país. Não só isso, esse filme também não sobrou, quer dizer, não existe mais, foi destruído pela ação do tempo, caso de fato tenha existido. Bom, essa história é muito romântica, muito bonita, é uma história que realmente entrou no panteão aí das formações dos cinemas ao redor do mundo, mas existe uma história um pouco apócrifa a respeito do nascimento do cinema no Brasil, porque um tal de Cunha Salles, também no Rio de Janeiro, um sujeito muito controverso, ele era médico, advogado, animador de festas de vaudeville, jornalista, fotógrafo, ou seja, ele era um picareta, né? Em 7 de novembro de 1897, ele entra com um pedido no escritório de patentes do Rio de Janeiro, clamando para si a invenção do cinema, disse: eu inventei
reinventei o cinema. E ele escreveu um tratado de páginas dizendo como é que ele criou o aparato que fazia com que a fotografia se movimentasse. Então ele anexou algumas imagens fotográficas na época, mas também não há registro algum desse filme que tenha sido exibido, que tenha sido sequer feito. Isso se a gente não considerar o fato de que Santos Dumont também, na virada do 19 para o 20, trabalhou num invento, numa espécie de engenhoca que servia para transformar fotografias em imagens em movimento. Então por aí a gente já vê que tudo é muito controverso já no nascimento do cinema brasileiro. E um cinema que tem um nascimento dessa natureza, com esse tipo de incongruências, certamente vai carregar os resquícios disso ao longo de toda a sua formação. Aliás, o professor e crítico Jean-Claude Bernardet, muito importante para a historiografia do cinema brasileiro, costuma dizer que há um problema de raiz aí muito sério, porque em qualquer lugar do mundo, se você for traçar o início, o nascimento do cinema, todos os países marcam o nascimento de seu cinema a partir da primeira exibição. Assim foi na França, quando os irmãos Lumière, em 28 de dezembro de 1895, fazem a primeira exibição. Na Alemanha, os irmãos Kladanowski, também, em 1896. Nos Estados Unidos, o Thomas Edison, desde 1894, já produzia pequenos filmes para serem vistos nos kinetoscópios e tudo mais. O Brasil, mesmo na América Latina, o cinema nasce a partir da primeira exibição. No Brasil, não. No Brasil, como eu falei, a história do Alfonso Segreto, a história do cinema brasileiro é marcada pela primeira filmagem e não pela primeira exibição. Isso é um mal endêmico. Depois é um problema crônico que a gente vai ver, que no cinema brasileiro, uma vez que o filme está pronto, comigo não morreu, eu não preciso fazer mais nada. Quer dizer, não existe esse problema de pensar a continuidade do produto do filme, né? De colocar no mercado, de fazer circular. Então aí já começa esse grande problema. Vamos falar então aí um pouquinho de como o cinema se estabelece no Brasil e de onde que nasce assim o desejo de se fazer cinema nos artífices brasileiros. Como eu falei, tudo no Brasil vinha de fora. E obviamente que na virada do 19 para o 20, sendo o cinema um advento novo e aceito já imediatamente pelo grande público, que frequentavam cafés, frequentavam feiras de exibição, shows burlescos, cervejarias no mundo inteiro, na Europa e nos Estados Unidos sobretudo, é óbvio que esses filmes também acabavam chegando aqui a bordo desses navios que traziam esses produtos de consumo e eram exibidos no grande público também nestas feiras e cervejarias, principalmente do Rio de Janeiro, na Rua do Ouvidor, onde as coisas começaram a acontecer. Oportunistas, vamos dizer assim, algumas pessoas que trabalhavam com entretenimento, trabalhavam com shows, viram a possibilidade de usar esses filmes que vinham de fora para atrair o público também. Então o cinema acaba sendo muito bem aceito. O João do Rio, que é um cronista famoso na história da literatura brasileira, um cronista que se dedicava muito a falar sobre os costumes do carioca na noite, né, principalmente, dizia que no Rio de Janeiro algumas coisas eram extremamente caras à população, né, principalmente assim coisas como comícios de oposição, a dança tipo machixe, o carnaval, mas nenhum tinha tanto apelo popular e nenhum tinha tanta aceitação quanto o cinema. E ele fala isso ali já na primeira década do século XX, né? Até 1910. Já em 1908, 1909, começam a aparecer as primeiras salas de exibição, já pensadas para a exibição de filmes, salas grandes, salas com 500 lugares, né? Com programas variados de filmes que vinham de fora, programas que mostravam números de comédia, né? Pequenas comédias de alguns minutos, ou mostravam então cenas inusitadas de culturas e povos de países que não tinham tanta, que não apareciam tanto no mapa mundi naquele momento, né? Os irmãos Lumière fizeram muito isso na França, mandavam os seus cinegrafistas para o mundo inteiro para trazer imagens da Índia, da Ásia e tudo mais. Então isso acabava chegando aqui e fazia parte daqueles programinhas. Então, a partir desse momento em que o cinema estrangeiro entra no Brasil e obviamente começa a despertar o interesse de um consumidor de filmes em potencial, esses filmes que vinham de fora faziam um grande sucesso entre o público brasileiro, principalmente o público carioca, que eram os que recebiam primeiro, uma variedade de filmes
tanto filmes pousados quanto os filmes naturais. Os filmes pousados eram, como eram chamados, aqueles filmes dramatizados, vamos dizer assim, aquelas comédias e dramas. Os filmes naturais eram o que a gente conhece hoje como documentário, que mostrava exatamente lugares exóticos, mostrava pessoas no seu dia a dia. Os filmes chegando aqui e já despertando a curiosidade, o interesse dos distribuidores internacionais da época, né? Principalmente a americana Biograph, que era a empresa do Thomas Edison, né? E as francesas, principalmente a Gaumont e a Pathé, né, que são as pioneiras aí, começaram a entrar no mercado brasileiro, assim como faziam nos outros países. Essas empresas começaram a instalar no Rio de Janeiro suas sucursais para assegurar o domínio do mercado, para assegurar que o mercado consumiria exclusivamente produtos advindos deles, dessas produtoras. Isso já representa um problema muito grave, né, que está desde da base da produção cinematográfica brasileira, uma criação autoral. E se fosse consumido muito mais o cinema internacional, não significa que os brasileiros também já não quisessem começar a produzir seus próprios filmes. À medida em que o cinema começa a crescer como meio de entretenimento no Brasil, começam a surgir cinegrafistas que se interessam por produzir filmes locais. E aí no Rio de Janeiro, principalmente baseado em casos da crônica policial, como Os Estranguladores de 1910, ou então O Crime da Mala, que depois vai ser feito em 1915 e depois é filmado nos anos 20 também, adaptações de clássicos literários como Guarani, que teve 3 versões entre 1912 e 1930. Havia essa necessidade, essa vontade de produção nacional, mas era um mercado esganado pela distribuição internacional. De novo eu vou bater nessa tecla de que o Brasil é um país agrícola, um país extremamente subdesenvolvido na época, para a gente entender que a economia cinematográfica nesse momento vai ser extremamente rudimentar. Todo mundo até hoje reclama da qualidade do cinema brasileiro. Se formos comparar com o que foi produzido em termos de cinema nas décadas de início do cinema e tudo mais, a história do cinema brasileiro bem no seu começo, hoje nós temos uma produção extremamente refinada. A partir de 1910, para conseguir dinheiro para fazer seus filmes, esses cinegrafistas precisavam cavar o dinheiro com industriais, com as pessoas ricas, com donos de fazendas de café e tudo mais. E é aí que surge o primeiro grande momento do cinema brasileiro em sua produção nacional. É a época dos cavadores. E a época dos cavadores é uma época muito interessante. Como eu falei, a partir de 1910, esses cinegrafistas que querem conseguir dinheiro para filmar os seus filmes pousados, né, e não somente os naturais, vão até a família Emílio de Moraes, a família Matarazzo, aos grandes cafeicultores, oferecer o trabalho deles para filmar festas de família, recepções para grandes autoridades, casamento da filha ou do filho, não é? Por exemplo, a família Emílio de Moraes contratava cavadores, né, esses cinegrafistas, para filmarem o ambiente das indústrias Votorantim, que depois seria exibido aos funcionários no aniversário da empresa e tudo mais. Isso era uma coisa recorrente. Esses cavadores, então, eles ficavam cavando, né, metaforicamente, uma forma de levantar dinheiro, porque eles cobravam esses filmes por metro, enchiam de letreiros, né, explicando as situações que davam maior metragem para o filme. Pegavam esse dinheiro para investir numa criação autoral. E é exatamente a partir da cavação, esse primeiro momento do cinema brasileiro, que vai surgir em São Paulo um dos mais importantes cineastas desse primeiro período. E também no Brasil aquilo que ficou conhecido como cinema de ciclos, que é o que a gente vai ver no próximo programa.